Bom dia, agradeço a presença de todos e de todas. Declaro aberto o 11º Seminário LGBT do Congresso Nacional, que este ano debaterá o tema AIDS, formas de saber, formas de adoecer. Trata-se de uma promoção da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados, em conjunto com a Comissão Legislação Participativa e a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. O seminário, na parte da tarde, se dividirá em duas mesas. A primeira, para tratar dos diagnósticos da AIDS, resultando a importância de se abandonar os estigmas que envolvem a epidemia. O segundo tratará dos prognósticos. Quero afirmar que a vocês todos que a Comissão de Direitos Humanos estará aberta a todos os debates. Quando assumimos esta presidência, assumimos juntos o compromisso com a abertura desse espaço democrático para a voz de todos, maiorias e minorias, de sermos sensíveis à voz, às demandas e às reivindicações de todos os que lutam pelos direitos humanos. Antes de compor a mesa de abertura, haverá a exibição de um vídeo do grupo humorístico Porta dos Fundos, com a duração de aproximadamente 2 minutos. Oi, eu sou Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos, e eu estou mandando esse vídeo porque, infelizmente, a gente não vai poder estar aí. Bom, a gente fez agora uma série, né, o Viral, que fala da atualidade, enfim, dessa doença que é a AIDS, né, de como o vírus HIV não morreu, mas ele continua vivo, embora a ficção sem costume tratar, né, o HIV como assim, um vírus de época, quase um vírus datado, um vírus dos anos 80, quando na verdade não, ele não para de ser novos soropositivos, e não tem mais, é uma doença que não tem mais cara, não tem mais um rosto típico, não tem mais um preconceito, né, como tinha antigamente. Hoje em dia, assim, a pessoa, qualquer um pode ser soropositivo, esse conceito de grupo de risco mesmo, enfim, ele é obsoleto, e a gente queria falar disso na série, né? Queria falar dessa atualidade da doença sem preconceito. Queria alertar para o nosso público, que é um público jovem, assim, essencialmente, de que eles são em grupo de risco, de que nós todos somos, e que é fundamental que a gente se informe, que a gente encare a doença de frente. E a série fala disso, fala de uma pessoa encarando uma doença de frente, que é uma coisa dificílima de fazer, mas trata com humor. Eu acredito que o humor tem essa função de romper os preconceitos, não é? de informar, mas sem caretice. Esse foi o nosso objetivo e tomara que a gente tenha cumprido. Ano que vem quero estar aí com vocês discutindo isso tudo no seminário LGBT. Um beijo. Isso, Jean. Parabéns pela criatividade educativa. Na ausência, acho ainda, da nossa senadora Ana Rita, não sei como é que está o som aqui, se está bom. Tá bom? Assim que ela chegar, nós chamaremos para a mesa. Vamos compor, então, a nossa primeira mesa, chamando o deputado Amaury Teixeira, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado Jean Willis, coordenador das Frentes Parlamentares de Direitos Humanos, Cidadania LGBT e de Enfrentamento DST-AIDS. Fique à vontade. Não, tem mais. Gustavo Carvalho Bernardes. Está? Coordenador-geral de Formação dos Direitos LGBT, representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ivo Brito,
coordenador técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST-AIDS do Ministério da Saúde. Agradecemos a presença do deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, que precisou sair para outro compromisso, deputada Yara Bernardes, deputado Luiz Couto, deputada Manuela Dávila e demais parlamentares que com certeza acompanharão este seminário. Primeiro vamos passar a palavra ao deputado Amaury Teixeira, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro eu quero parabenizar a Comissão de Direitos Humanos pela iniciativa, a Frente Parlamentar, o deputado Assíduo Couto, o deputado Jean Willis, por essa iniciativa, e nós não poderíamos, como Comissão de Seguridade, deixar de subscrever e avalizar esse seminário. Nós consideramos aquilo que Assíduo Couto colocou essencial para quem faz política pública. As políticas públicas na área de previdência, na área de saúde, na área de assistência, em todas as áreas, na área de educação. Nós tivemos, infelizmente, uma discussão que não deveríamos ter em relação ao Plano Nacional de Educação. Elas devem ser desprovidas de preconceito, de restrições, porque os preconceitos e as restrições são base do falso moralismo e leva a condutas inadequadas na prática de política. Nós tivemos episódios dentro do Ministério da Saúde que não deveria acontecer. Nós não podemos ceder às ofensivas, às agressividades de um segmento que, às vezes, com questão meramente moralista ou falso moralista, que alguns são de um falso moralismo evidente, retroceder naquilo que nós consideramos políticas públicas essenciais ao esclarecimento, à prevenção. E a informação, ela é a base de toda e qualquer política de saúde, de toda e qualquer política de prevenção. E nós entendemos que essas informações devem ser desprovidas de todo e qualquer aspecto moralista ou de preconceito, para que nós possamos chegar à população como um todo. E a AIDS tem uma característica hoje. Nós somos de uma geração que conhecemos a AIDS na sua fase mais cruel, vamos dizer assim, né? Não sei se a palavra é essa, mas talvez seja. Na sua fase mais cruel, nós perdemos amigos, nós perdemos ídolos, nós perdemos pessoas que admirávamos, porque naquela época nós não tínhamos mecanismo de fazer com que as pessoas convivessem bem com essa enfermidade. E naquele momento a sociedade como um todo tomou um choque, de certa forma, com a consciência. A geração que aí está, a geração nova, ela não tem essa dimensão de que nós temos. É por isso que é necessário cada vez mais dialogarmos com ela para esclarecer para prevenir, esclarecer também de que o portador, ele não é nenhum bicho de sete cabeças, é possível conviver com essa enfermidade, é possível compartilhar afeto, compartilhar convivência sem problema, desde que nós atuemos e nos guiemos na nossa vida, na nossa conduta pública, sem preconceito. Então eu quero parabenizar a frente, quero parabenizar a comissão por essa iniciativa
e a Comissão de Seguridade. Eu tenho dito, eu como presidente, nós vamos pautar aquilo que for possível pautar. É claro que nós às vezes não pautaremos, né? E discutindo com os movimentos. Nós estamos conversando ali sobre o movimento das mulheres. Nós tivemos uma reunião com a marcha, com diversos movimentos das mulheres, e chegamos à conclusão que esse momento nós pautarmos qualquer peça legislativa, ameaça de retrocesso. Então achamos por bem, né, não pautarmos para não perdermos o espaço. Então o momento é um momento aqui no Congresso de resistirmos, de garantirmos as conquistas e esperar o melhor momento para que nós possamos avançar legislativamente em diversos aspectos da convivência plural que uma sociedade que busque ser feliz e saudável possa ter. Bom dia e bom seminário a todos. Obrigado, deputado Amaury. Passo a palavra já em seguida para o deputado Jean Williams. Bom dia a todas e todos vocês. Eu quero abrir agradecendo bastante ao deputado Assis do Couto, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ao deputado Amaury Teixeira, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, que se abriram para esse seminário. Eu quero dizer para vocês que o seminário, uma vez acontecendo aqui, ele esconde e oblitera os bastidores da sua construção e dizer que não é fácil construir um seminário e tocar esse tema aqui dentro. Não é fácil. Então eu quero parabenizar os dois pela coragem, pelo esforço, sobretudo o deputado Assis do Couto. É um tema com o qual ele não tem muita relação do ponto de vista político, mas é uma pessoa absolutamente aberta a esse tema, inclusive a vencer as próprias resistências inconscientes que ele tem para tocar o tema. Eu agradeço demais, de verdade, ele ter tocado esse seminário e estar aqui conosco para construir esse momento. Quero agradecer as equipes que construíram o seminário, minha equipe do meu mandato, que foi muito diligente, da Comissão de Direitos Humanos, o Márcio, a Marina, toda a equipe da Comissão de Direitos Humanos também se dedicou bastante à construção desse seminário, a todas as pessoas que vieram, é fundamental. Então, feito esse agradecimento, eu quero justificar aqui na minha fala por que tratar da AIDS, por que fazer da AIDS o tema do seminário, do 11º Seminário LGBT, certo? Por que fazer esse tema? Primeiro, porque a AIDS é um tema transversal hoje e um tema que atravessa outros temas que são caros e próprios à Comissão de Direitos Humanos. A questão da saúde reprodutiva e sexual das mulheres, o tema da infância e da adolescência, da educação sexual na infância e na adolescência, o tema da população carcerária, da pobreza, é fundamental que a gente enfrente a pobreza, e dos grupos estigmatizados na sociedade. Então, a AIDS é um tema que atravessa todos eles, e a AIDS, todos sabemos, tem hoje uma face que os cientistas, os médicos, os estudiosos apontam como a face da AIDS. Ela tem, digamos, a AIDS hoje tem 4 faces, que é a pauperização da doença. Hoje a AIDS é uma doença que atinge pessoas pobres, e pessoas pobres que só descobrem que estão infectadas pelo HIV quando adoecem, quando chegam ao hospital já doentes, e muitas delas inclusive sem chance de tratamento e recuperação, porque chegam no estágio tal de doença e só descobrem que são HIV positivo ali, que não tem como se recuperar. Então temos aí a questão da pobreza vulnerabilizando as pessoas com HIV. Nós temos a feminilização da doença. No início da epidemia eram 30 mulheres eram 30 homens infectados para uma mulher. Hoje nós temos uma proporção de 1 para 1. Ou seja, a doença se feminilizou. Nós temos a interiorização da doença. A doença migrou dos centros urbanos, onde ela estava concentrada, para ir para o interior, para o Brasil profundo. Então, hoje é difícil não identificar um município no Brasil onde não haja pessoas convivendo com HIV ou infectadas pelo HIV. A doença se interiorizou. E a doença se juvenilizou. É uma doença hoje de jovens. E desses jovens, dessa população juvenil, digamos assim, infectada pelo HIV, a população masculina, a população de gays, de homens jovens gays, voltou a ser o grupo vítima preferencial. Ou seja, nessa população jovem, a população gay masculina, jovem, dos 15 aos 25, voltou a ser o grupo vítima preferencial. Então, se a infecção voltou a crescer nessa população, é porque alguma coisa
mudou na política de prevenção à AIDS. Alguma coisa não está funcionando na política de prevenção à AIDS. E a gente precisa fazer esse diagnóstico. O que é que mudou? A gente precisa identificar isso. Porque o próprio Ministério da Saúde aponta esse crescimento através de um boletim epidemiológico. Mas é esse mesmo Ministério da Saúde que aponta um crescimento da incidência de HIV entre jovens e entre homens gays, entre homens jovens gays. Esse mesmo Ministério da Saúde não faz campanha de prevenção ou se recusa a fazer campanhas de prevenção. Então, a gente precisa identificar por que isso está acontecendo. E a gente percebe que, à medida que essa política de prevenção às DST/AIDS vai se afrouxando, coincide com o crescimento da incidência do fundamentalismo religioso nas políticas públicas e nas instituições do Estado. Então, há uma coincidência nesses dois movimentos e também precisamos discutir. Além disso, a AIDS passa por um novo momento. Nós tivemos aquele momento em que ela transformou numa zona noturna, de fato, convertendo as correntes de vida, que são o sêmen e o sangue, numa corrente de morte. Ela passa por esse momento, ela vitima os grupos com sexualidade policiada ou as categorias suspeitas, que são as profissionais do sexo, as prostitutas, as pessoas que abusam ou fazem uso problemático de drogas e a população homossexual masculina. Então, como ela atinge esses três grupos já policiados e já estigmatizados, a ciência constrói uma categoria discursiva, que é o grupo de risco, e estigmatiza ainda mais essa população. E essa categoria foi responsável por essa nova face da doença. Porque muita gente achou que, não pertencendo ao grupo de risco, não precisava se proteger do comportamento de risco. E com isso a AIDS ganha essa nova face, infectando pessoas heterossexuais, infectando mulheres e infectando uma grande parcela da população pobre. Então, os homossexuais, naquele momento em que a AIDS se configurava como uma zona noturna, eles se organizaram, quer dizer, a AIDS foi um mal que veio para bem, porque foi um combustível para o movimento homossexual se organizar politicamente, demandar por políticas públicas de prevenção e liderar o movimento que deteve a propagação da HIV naquele momento. Só que de lá para cá muita coisa mudou. Como disse a Mauri, nós vimos os nossos ídolos morrerem, nós vimos amigos irem embora. Hoje em dia, as pessoas convivem com HIV quando tratadas, quando diagnosticado no início, quando tratadas, elas têm uma vida normal, uma vida comum, desde que siga o tratamento, desde que se cuide. Então isso mudou a face da AIDS, mudou o discurso público em torno da AIDS, mas isso trouxe também um efeito ruim, que foi o afrouxamento da prevenção e a invisibilidade da doença no discurso público de saúde. E por isso a gente vê um retorno da infecção entre jovens gays. Além disso, um problema não foi solucionado. A homofobia tem um papel preponderante nas novas infecções, porque a juventude LGBT continua estigmatizada e impedida de viver abertamente sua sexualidade, de encarar sua sexualidade de forma saudável e sem estigmas. E, mais uma vez, a persistência da homofobia tem a ver com o recrudescimento de preconceitos anti-homossexuais que estão nas instituições do Estado e na escola. Então, por isso, a gente decidiu tratar desse tema. Esse é um tema que nos diz respeito. O seminário é LGBT, mas a AIDS é um problema de todos nós, independente da orientação sexual, independente da posição que a gente ocupe na sociedade. Ele é um problema e essa casa precisa encarar. Também porque há deputados aqui, e não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes, em que deputados fizeram uma associação entre AIDS e homossexualidade, inclusive dizendo que a AIDS é um castigo sobre nós homossexuais. É inadmissível que um parlamentar eleito pelo povo, que jurou proteger a Constituição, profira tamanho preconceito, tamanha estupidez. O seminário, portanto, é um momento dessas pessoas aprenderem com os profissionais que vão vir para aqui hoje, ocupar as duas mesas, dando informações científicas para nós. Para que quando a gente suba na tribuna, a gente não fale a partir de preconceitos e de estupidez. A gente fale a partir de conhecimento. O seminário é um momento de aprender. E abrimos o seminário com um vídeo da Porta dos Fundos, porque enquanto o Estado afrouxa e negligencia em relação à prevenção, é a sociedade civil, nas suas diferentes organizações, que dá a resposta. E o Porta dos Fundos decidiu dar uma resposta para essa juventude que acha que não pode ser infectada, para essa juventude que tem uma série de preconceitos que estão encarnadas na fala de um dos personagens. Percebam que eles provocam bastante no vídeo, porque o personagem que tem mais preconceitos em relação à AIDS
que profere muitos preconceitos em relação à AIDS é aquele que não tem HIV. E aquele que tem HIV e que tem uma vida saudável diminuiu o seu nível de preconceito e tem uma preocupação em informar para as suas companheiras que ele é HIV positivo. É interessante também que o personagem seja heterossexual, não seja homossexual, para dar conta disso. A AIDS não é uma doença de homossexuais, a AIDS não é uma doença de prostitutas, a AIDS não é uma doença de pessoas que abusam de drogas. A AIDS é uma doença de quem tem comportamento de risco. E comportamento de risco é algo que todos nós podemos ter. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean. Nós ouvimos dois parlamentares que fizeram as suas falas na abertura desse seminário. Agora nós vamos ouvir dois representantes do governo. Então, inicialmente, Gustavo Carvalho Bernardes, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Também pode se estender até um teto de 15 minutos, 20 minutos, não há problema. Obrigado, deputado Assis do Couto. Queria, em nome da ministra Ideli Salvati, agradecer o convite, deputado Jean. Queria saudar o deputado Amaury Teixeira, o deputado Padre Luiz Couto, a deputada Yara Bernardi, a deputada Manuela Dávila, minha conterrânea, o meu colega Ivo Brito, aqui do Ministério da Saúde, e dizer que para nós é muito importante fazer essa discussão aqui dentro dessa casa, a discussão a respeito do HIV e AIDS e a questão e a temática LGBT. São duas questões que são de extrema relevância para a Secretaria de Direitos Humanos. Hoje mesmo saiu publicado no Diário Oficial, foi sancionado ontem pela presidenta Dilma, a Lei 2.904, que define os crimes de discriminação por portadores de vírus da imunodeficiência ou doentes de AIDS. Isso é uma luta antiga do movimento social de AIDS e é extremamente relevante para que a gente faça o enfrentamento da discriminação e da violência. A lei diz que, entre outras coisas, é punível com reclusão de 1 a 4 anos a recusa, procrastinação, cancelamento, segregação, inscrição ou impedir a permanência de aluno em creche, estabelecimento de ensino ou qualquer outro curso ou grau público ou privado. Isso aconteceu e acontecia muito no Brasil. Agora, acho que a partir dessa lei nós vamos conseguir enfrentar de forma mais direta esse tipo de coisa, porque nós tínhamos uma ausência de legislação que nos impedia de fazer essa discussão. A negação de emprego ou trabalho, muitos editais públicos que saem exigindo teste para HIV e AIDS, eu acho que isso também nos ajuda a fazer esse enfrentamento. E, entre outras coisas, divulgar a condição de portador de HIV e AIDS com a intenção de ofender a dignidade da pessoa doente de AIDS, também é motivo agora para punição pela Lei 12.984. Então, acho que essa lei vem contribuir bastante com a nossa luta contra a discriminação e contra a violência aos portadores de HIV e AIDS no Brasil. Eu acho que tem duas questões que são importantes da gente dizer aqui. A questão dos jovens gays, eles são vulneráveis, mais vulneráveis ao HIV e AIDS, à epidemia de AIDS. Por que isso acontece? Porque o jovem gay ele se expõe mais em razão da sua condição de gay. O que acontece com o jovem gay quando ele tem um namorado? Ele pode levar para casa esse namorado? Ele vai ter essa liberdade que muitos heterossexuais têm de levar o seu namorado para casa, a sua namorada para casa? Não, isso não acontece com o jovem gay, com as jovens lésbicas. E isso gera uma maior vulnerabilidade à epidemia. Esse tipo de comportamento homofóbico da nossa sociedade, que não permite a expressão da sexualidade, gera uma maior vulnerabilidade à epidemia de AIDS. Portanto, quando a gente faz o enfrentamento da homofobia, a gente também está fazendo o enfrentamento da epidemia de AIDS. Porque quando a gente começa a discutir isso na nossa sociedade
e dizer que é natural que as pessoas se relacionem com pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo, nós estamos ensinando que aquela pessoa, ela pode levar o seu namorado para casa. Ela pode apresentar o seu namorado para a família e ter uma relação saudável com a sua família. E logo isso vai ter uma repercussão na epidemia. Os jovens gays são mais vulneráveis à violência homofóbica, né? Nossos dados de violência homofóbica, produzidos pela Secretaria de Direitos Humanos, demonstram que a maioria das violências acontece entre a idade de 14 e 29 anos. A maioria dos assassinatos, a maioria das violações de direitos humanos acontece dentro dessa população. Portanto, é extremamente relevante que a gente faça a discussão e que essa casa, deputado Assis do Couto, não se omita quando de fazer a discussão do enfrentamento à homofobia, que criminalize a homofobia, porque isso é fundamental, tanto para que a gente enfrente a intolerância e o preconceito, quanto para a gente enfrentar a epidemia do HIV e AIDS. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Passo a palavra ao Ivo Brito, coordenador técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST-AIDS do Ministério da Saúde. Bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos desta casa, em nome do ministro Arthur Quioro, em nome do secretário de Vigilância e Saúde, Jarbas Barbosa, e do atual coordenador do Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais, Fábio Mesquita. Eu queria também saudar os deputados Amaury Teixeira, João Willis, Gustavo Bernardes e Assis do Couto por essa iniciativa que me parece que é a segunda das iniciativas que tratam nessa casa neste ano da discussão sobre a questão da AIDS, o que para nós é extremamente relevante e importante, tendo em vista que nos parece, ou pelo menos na perspectiva do Executivo, a necessidade de dar uma centralidade a essa discussão no interior do Legislativo como um tema extremamente importante, dadas as questões que estão colocadas tanto no âmbito internacional como no âmbito nacional em relação à questão à resposta à epidemia. Eu queria tecer alguns comentários iniciais. Primeiro, fazer um contraponto ao que o Jean Willis colocou, tentando esclarecer alguns pontos. O cenário da epidemia hoje, dos dados que nós dispomos, não coincide muito com as tendências apresentadas. Então eu gostaria primeiro que a gente talvez pudéssemos aprofundar para que a gente possa chegar a um denominador comum, a um consenso no que diz respeito aos números e às tendências atuais. As tendências apresentadas de interiorização, de feminização, de pauperização, de juvenilização da epidemia, foi uma tendência que marcou toda a década dos anos 90 e uma parte dos anos do início desse século. Nós não temos hoje, os dados não evidenciam, pelo menos os dados disponíveis, não evidenciam que esta é a característica da epidemia na atualidade. Para nossa surpresa, os dados mais recentes do boletim epidemiológico mostram justamente uma outra tendência com a qual nós temos que nos debruçar para poder encontrar alternativas de resposta à epidemia. Concordo que, com relação à questão dos jovens, sobretudo jovens gays, essa é talvez uma das questões que nós devamos considerar como relevante para que a gente possa tratar a epidemia numa nova perspectiva em relação às estratégias de políticas públicas para esse segmento. Então acho que esse é um ponto positivo e que nós devemos considerá-lo. Com relação à feminização da epidemia, nós temos que ter cautela em relação à feminização, porque a tendência observada é de diminuição do número de casos em mulheres e um aumento do caso em homens. Quando você desagrega a informação e retira as mulheres da contabilidade das novas infecções e analisa
apenas os casos em homens, você verifica que a epidemia tem um comportamento específico nesse segmento de homens que nós precisamos entender. Não quero aqui tipificar que é apenas uma reprodução, um crescimento da epidemia entre homens que fazem sexo com homens. Mas eu queria chamar a atenção de que a epidemia cresce neste segmento específico, que há um debate, inclusive, em torno dessa questão, se nós temos um crescimento com características muito particulares em relação ao segmento masculino, o crescimento da epidemia no segmento masculino. Então, acho que esse seria o segundo ponto que talvez nós pudéssemos aprofundar. E a terceira questão que chama a atenção é que, se nós considerarmos, e aí é uma próxis, não é uma verdade, é um dado relativo, a próxis educação como um dado que indica ascensão social, posição diferenciada em termos sociais, nós verificamos que a epidemia ela cresce em segmentos hoje com maior escolaridade. Ou seja, nós temos uma tendência diferente daquela que ocorria na década de 90. E talvez aí resida a nossa dificuldade em tentar compreender e traçar efetivamente, ter clareza desse processo para poder definir algumas políticas públicas dirigidas a segmentos. Quando você trata de políticas focalizadas, você sempre esbarra em resistências enormes. Aqui dentro dessa casa, dentro do executivo e mesmo no âmbito da sociedade. Então eu acho que a gente tem que ter claro, quando se trata de estabelecer estratégias de políticas focalizadas, para que a gente não incorra no risco justamente de ter o efeito bumerangue contrário àquilo que nós desejamos, que é de não reproduzir o preconceito, não criar estigmas. Então, política focalizada traz essa marca, e o cuidado que nós temos que ter é justamente de fazer com que um amplo debate, uma política democrática, aberta, a gente possa superar justamente esse efeito bumerangue que algumas políticas focalizadas possam ter. Mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que talvez fazem parte da temática do que vai ser discutida à tarde. Me chamou a atenção, e eu achei fantástica essa titulação que foi dada ao seminário, que trata sobre formas de saber e formas de adoecer. Me chamou a atenção me chamou a atenção porque é justamente o debate atual, as contradições que nós estamos enfrentando atualmente, gira em torno justamente das formas de saber, das formas não de saber como a doença se reproduz, mas de como as políticas públicas se inserem para poder responder a uma situação de avanço tecnológico no enfrentamento da epidemia. Então, formas de saber significa trazer para esta arena, para essa discussão, algumas questões que hoje estão na pauta da agenda do Ministério da Saúde, e nós temos a certeza e a convicção que estamos no rumo certo quando colocamos na agenda que testar e tratar é uma medida importante do ponto de vista de saúde pública para que a gente possa vencer a epidemia nesse país. Então, quando nós colocamos que profilaxia pós-exposição é um direito de todas as pessoas e que deve ser implementada nos serviços de saúde como uma medida de saúde pública, nós temos a convicção, esse governo tem a convicção de que essa é uma medida e uma estratégia para que a gente possa vencer a epidemia. Quando nós colocamos que é necessário estabelecer políticas concretas de profilaxia, pré-exposição para alguns segmentos específicos que se expõem mais ao risco, nós temos a certeza e a convicção de que nós estamos no caminho certo e que estamos baseados na mais profunda evidência científica que o mundo vem produzindo atualmente. Então nós temos certeza dessas questões. Agora, o debate científico, ele é marcado também
por várias tendências no campo político, várias tendências no campo moral. E isso nós não vamos aqui, talvez, ignorá-las e talvez superar por decreto. Superá-las até, né? O ideal é que a gente torne transparente esse debate, de modo a que a gente possa, de fato, sair de uma redoma ou de uma discussão onde o debate não flua e que saber e adoecer possa ser algo de uma plena discussão aberta, democrática, com ampla participação da sociedade. E eu queria chamar também um outro ponto, é que nós estamos numa etapa, não que não estamos fazendo prevenção, mas é que há uma revolução no campo da prevenção. E quando nós falamos de que há uma revolução no campo da prevenção, é que nós estamos deixando de olhar apenas para os métodos tradicionais de prevenção e estamos trazendo novos métodos de prevenção para a mesa de discussão. Eu mencionei algumas delas aqui. As profilaxias todas é uma estratégia efetiva de prevenção. E nós temos que considerá-la. Obviamente, nós temos que ter o cuidado de não medicalizar as nossas ações de prevenção. Ou seja, de tornar toda a ação como uma ação apenas de medicalização. Nós temos que superar o campo da medicalização para que a gente possa também, ao se confrontar com as novas inovações técnicas e científicas, com os desafios no campo dos direitos humanos e da bioética. Porque quando você inova tecnologicamente no campo da saúde, você traz consequências tanto no campo dos direitos humanos como no campo da bioética, e isso nós temos que estar vigilante para que não haja violação de direitos. Então eu acho que nós temos também a certeza no Ministério da Saúde de que nós estamos caminhando, pelo menos atento, né, a essas questões. E esperamos, obviamente, que essa casa possa nos dar subsídios e colaboração para que a gente possa superar os impasses atuais em algumas dessas discussões. E para encerrar, eu queria chamar a atenção para alguns eixos programáticos da resposta brasileira na atualidade. A primeira é a questão da sustentabilidade do financiamento. Eu acho que isso tem que estar na pauta. Nós estamos numa crise econômica internacional, nós estamos vendo a repercussão dessa crise em vários setores, inclusive com relação à questão do acesso a medicamento. E nós temos que estar atento a essa questão da sustentabilidade e financiamento das nossas políticas relacionadas ao acesso universal ao tratamento. Segundo ponto, é necessário que a gente supere as barreiras hoje ainda existentes com relação à ampliação do acesso ao diagnóstico. Se nós temos barreiras com relação ao acesso a preservativo, a camisinha, imagine as dificuldades que nós temos com relação à ampliação do acesso ao diagnóstico. Então, acho que essa é uma outra estratégia que nós temos que avançar, e existe uma polêmica enorme em torno dessa questão, que diz respeito a uma das temáticas abordadas no vídeo apresentado, que é a questão do teste de saliva, assim como de você utilizar mecanismo de testagem, onde a sociedade civil participa também dessa iniciativa. Na verdade, a sociedade civil sempre participou das iniciativas da resposta brasileira à epidemia da AIDS. Acho que isso tem que ficar registrado. Isso é uma marca dessa política, uma marca desse programa, que foi sempre o envolvimento da sociedade civil. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico. Quer dizer, com relação ao tratamento, hoje nós estamos avançando enormemente na estratégia de que quanto mais você aumenta o número de pessoas em tratamento, independentemente do seu CD4, você tem um benefício coletivo enorme para a sociedade. Obviamente, nós temos que considerar a questão dos benefícios individuais, dos direitos individuais das pessoas, do dano que, eventualmente, uma exposição precoce ao tratamento possa causar individualmente. Mas esta questão
ela é menor quando você tem como horizonte a possibilidade de controlar a epidemia com o benefício público do tratamento. Então eu acho que essas questões são questões que estão polêmicas, são as questões que farão parte desse debate, e eu gostaria de referendá-los aqui como uma posição que nós não estamos, no Ministério da Saúde, obviamente, desatento a essa discussão, pelo contrário, né? E nos sentimos bastante felizes por estar aqui compartilhando essas orientações técnicas, essas orientações programáticas do Ministério da Saúde. Obrigado. Obrigado, Ivo Brito, representando o Ministério da Saúde. Eu quero aqui reforçar alguns pontos. Eu acho que essa primeira mesa trouxe, espero que à tarde, né, Jean, se possa aprofundar mais a partir de dados que são divergentes, mas não foram colocados numericamente aqui, nem por uma nem por outra exposição. Talvez à tarde pudéssemos fazer um esforço nesse sentido, porque eles apontam tendências. Quais são as tendências? Eu acho que as mesas da tarde, Ivo, teria que trazer, tanto por parte do Ministério da Saúde como por parte dos movimentos sociais, informações mais precisas sobre isso para a gente poder aprofundar. Eu acho que um outro aspecto importante é a área da educação, porque eu não lembro se nas mesas tem alguém ligado ao Ministério da Educação ou ao tema da educação, cujo Plano Nacional de Educação tratamos esta semana. Eu acho que esse é um tema que é bastante polêmico, mas necessariamente esse debate tem que ser enfrentado dentro do aspecto da educação. Mas creio que as mesas da tarde, elas poderão ser mais precisas sobre esses e outros aspectos. Eu quero, antes de dar continuidade, convidar para a mesa a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, coordenadora da Frente Parlamentar de Enfrentamento às DSTs, HIV e AIDS. E também reforçar aqui a presença do Paulão, do PT da Alagoas, Fátima Bezeira, do PT do Rio Grande do Norte, e Arthur Bruno, do PT do Ceará. Tá? Bem. Paulo, né? Paulão. Já falamos, o primeiro que eu falei, Luiz. 2 vezes. Grande no corpo e no espírito. Eu vou passar aqui a presidência ao deputado Jean Willis, para ele conduzir os debates, e já tendo como primeira inscrita a deputada Manuela. Passo a presidência ao deputado Jean, eu também tenho algumas coisas para encaminhar, estaremos aqui na medida do possível. Bem, obrigado. Então, presidente Assis, deputado Jean, eu serei bastante breve. Primeiro eu queria parabenizá-los, a comissão e a frente parlamentar, pela ousadia e criatividade com que vem construindo os temas dos seminários. Esse é meu 8º ano como deputada, então participei de quase todos os seminários e creio que nós estamos conseguindo destrinchar os temas que compõem, digamos assim, culturalmente a homofobia no nosso país. Nós trabalhamos por diversos anos apenas o tema da discriminação e da homofobia, e ao abrir o universo real de como a homofobia se constrói, de como se exclui uma parte gigantesca da população, nós estamos enriquecendo, na minha avaliação, não apenas o movimento, mas ao conjunto dos parlamentares que se dispõem a atuar do ponto de vista legislativo na questão do movimento e das lutas LGBT. Eu vou sair para uma breve reunião e retornarei, e queria fazer 2 ponderações. Primeiro, eu gostaria de receber, para além da apresentação, Ivo, o mapa epidemiológico. Acho que isso é algo que nós não podemos ter divergências, porque isso são números, certo? Nós temos, eu concordo, nós aqui estamos todos razoavelmente dentro de um mesmo campo, pelo menos os presentes, né? Os ausentes já se ausentam. Então, se na ciência existem divergências, e sim elas existem na forma de enfrentamento
levantamento, etc., os números do nosso país são essenciais para que nós possamos pensar na segunda questão que eu quero abordar, que para mim é a mais grave. Nós hoje tratamos aqui das formas de adoecer num dia que a presidente sanciona uma lei que é importante, que é uma vitória, que trata da discriminação da doença. Mas nós não podemos esquecer, e essa comissão e a Frente LGBT tem tratado disso com bastante propriedade, na minha opinião, que essa lei, ela trata dos que já são preconceituosos. Ou seja, daqueles que já discriminam, que já excluem do ambiente escolar ou do ambiente de trabalho. Mas a nossa derrota recente na Comissão de Educação, no Plano Nacional de Educação, nos diz que nós estamos sendo isolados num outro ambiente, que é na não construção permanente de cidadãos preconceituosos, seja com mulheres, seja com a comunidade LGBT. Ou seja, nós vamos levar permanentemente preconceituosos para a cadeia, ou nós queremos um país sem preconceituosos? Então, para mim, a segunda reflexão que nós temos que fazer, por que conhecer os números? Né? Porque se os números crescem por um preconceito da nossa sociedade, pela falta de informação, se nós temos claro que a homofobia constrói indiretamente os números que temos, o quadro da epidemia do nosso país, nós também temos que ter claro que os avanços que nós estamos construindo são avanços limitados, porque no campo da construção, da alteração da cultura da nossa sociedade, nós retrocedemos quando perdemos, né, na Comissão de Educação, a emenda que trata da ideologia de gênero, que eu acho um termo... a forma como eles trabalharam chegou a ficar engraçada, né? Então, que eu ia usar ridícula, mas eu tento ser mais respeitosa do que eles são conosco. Então eu creio que nós temos que, talvez, deixar como resultado, deputado Jean, do seminário, a lei chega e é sancionada. Bom, qual é o dia seguinte a essa lei? Né? Quais são as políticas que nós queremos discutir com o governo federal de inclusão, aí sim, no Ministério da Educação, e se não for no Ministério da Educação, porque nós não conseguimos avançar lá, no Ministério da Saúde, que tem se mostrado mais disposto, né? Nós podemos sim ter interlocução entre a saúde e o ambiente escolar. A vacina do HPV é uma prova disso. Né? Se nós podemos vacinar as nossas crianças na escola, nós podemos também, via Ministério da Saúde, relacionar a educação dessas crianças, se a epidemia cresce, também pelo ambiente escolar. Nós temos uma brecha aí. Né? Então, ver quais as maneiras de abordar esse ambiente de reprodução do preconceito e, portanto, também da doença. Eu saio e volto para ver o teu mapa epidemiológico à tarde. Obrigado, deputada Manuela. É sempre um prazer te ouvir, sempre um prazer contar com o seu apoio. Eu só quero esclarecer que, como eu abri essa fala dizendo que não é fácil construir esse seminário aqui dentro, e não foi fácil para nós que tocamos isso, sobretudo, desculpe, eu, a Érica, nossos gabinetes e a Comissão de Direitos Humanos. Eu abri dizendo que não é fácil. Eu quero dizer para vocês que nós enviamos o convite para a Comissão de Educação, nós enviamos o convite do seminário para o Ministério da Educação e eles não se fizeram presentes, talvez porque, nesse momento, não haja interesse nem da Comissão de Educação, nem mesmo do Ministério da Educação, se envolver numa discussão que talvez eles considerem marginal, apesar da relevância que tem a educação no enfrentamento da epidemia. Jean, só uma parte. Eu acho que é importante destacar que nós temos aqui 3 membros, com você 4 da Comissão de Educação. Então, a Comissão de Educação não está representada enquanto presidência, mas os membros da comissão não, 3 membros titulares, deputado Jean. Deputada, eu só fui membro, eu estou me referindo à presidência, vocês entenderam, por não, favor. Claro. A presença da presidência é uma presença institucional, com certeza. Inclusive na colaboração na construção do seminário. Não, porque convidar essas pessoas implica em passagem para elas, hospedagem, lógico. o seminário tem um custo e nem sempre as comissões estão dispostas a colaborar com ele, é isso que eu estou falando. Não, e nós vamos esse registro que Vossa Excelência está fazendo, perto